Olá, hoje é dia da gente falar do nosso calçado, do calçado gaúcho, mas do calçado brasileiro também. Meu convidado de hoje, gaúcho de Rolante, trabalhou por muitos anos nas gigantes do calçado, Musa e Azaleia, nesta por mais de 20 anos. Em 2005, assumiu a presidência executiva do Sindicato das Indústrias de Calçados da Bahia, iniciando ali a vida como dirigente do setor calçadista, uma indústria que experimentava naquele momento um crescimento exponencial. Casado e pai de 2 filhos, é formado em administração de empresas, com pós-graduação em administração da produção e MBAs em liderança e gestão da saúde. Em 2018, foi convidado a assumir o posto de presidente executivo da Bicalçados pelo então presidente do Conselho Deliberativo, Rosnei Alfredo da Silva. Hoje temos uma conversa de peso com Haroldo Ferreira. Presidente, muito bem-vindo, uma honra recebê-lo, mesmo que virtualmente aqui. Olá, Rodrigo. Olá, telespectadores da Vale TV. É uma honra estar com vocês aí. Presidente, a gente está vivendo mais um desses grandes momentos de montanhas russas do calçado, né? Agora, no caso, assim, aquele período que a gente está, parece que descendo lomba abaixo, assim, né? Que dias são esses, presidente? Rodrigo, infelizmente o Covid retornou ao nosso país, fechando o comércio, e isso já está impactando fortemente no nosso setor calçadista, né? Nós tivemos o ano de 2020, né, com tudo aquilo que nós atravessamos. Estávamos com uma expectativa muito boa, porque o final do ano foi bastante positivo, né? Iniciamos bem em janeiro, fevereiro, mas a pandemia retornou galopantemente e isso aí já está impactando os números do setor calçadista. E esses números, quando a gente fala, evidentemente, né, como representante da Bicalçados que o senhor é, a gente fala do mercado nacional, mas também se traduz no mercado internacional, né? Sim, exatamente. A pandemia, né, sendo pandemia, ela afetou todo o planeta, né? Então, assim, a queda que teve no mercado de consumo do Brasil também aconteceu no mercado externo. Então, outras crises que o setor calçadista já enfrentou, tinha às vezes problema no mercado interno, a alternativa era exportação. Quando a exportação não era possível, o mercado interno abastecia. E o que aconteceu de diferente agora foi que o planeta inteiro foi acometido por esse vírus, né, pela Covid-19, e isso enfraqueceu o consumo de calçados em todo o planeta. A gente falava, você falava antes, sobre como foi janeiro, né? Parecia que nós íamos, né? E novamente acabamos não indo. Foi um período de um saldo muito positivo na geração de empregos dentro do segmento, né? Sim, sim, sim. O mês de janeiro tivemos um saldo superior a 10 mil postos de trabalho, 10.442 no Brasil, e no Rio Grande do Sul, 3.669. Então, foi um grande crescimento de geração de postos de trabalho neste mês de janeiro, né? Isso aí, na série histórica, foi uma das maiores gerações de postos de trabalho. Já estava acontecendo essa recuperação no final do ano passado, porque nos meses de novembro também, que normalmente era um mês que crescia pouco o saldo de geração de emprego, já foi positivo. E janeiro confirmou isso aí. A pena é que a contaminação aí que atrapalhou todos os negócios para esse primeiro trimestre ou primeiro semestre do ano de 2021. É possível que já tenhamos um primeiro semestre muito prejudicado, é isso? Sim, primeiro semestre teremos impacto negativo, porque assim, o mês de janeiro e fevereiro são meses que o resultado não fechou ainda, mas será positivo. O mês de março já está sendo um pouco difícil, mas o grande buraco, o hiato que nós vamos enfrentar vai ser o mês de abril. Esse mês de abril que está acontecendo agora, já está muito complicada a situação para o mês de abril,
vai ser parte de maio, então esse é o motivo que o primeiro semestre será bastante comprometido no ano de 2021. Evidentemente é que o problema está sempre ligado a consumo, né? Às vezes, para bem e às vezes, por estranho que pareça, né, é exatamente o excesso de consumo que gera problemáticas para nós. A gente teve a oportunidade de conversar de inquirir o senhor lá em novembro, em Gramado, durante a feira de retomada do segmento, né, que foi a Zero Grau, e falávamos naquela oportunidade da escassez de matéria-prima da indústria por uma limitação mundial, não só nossa aqui, regional ou nacional. E também destacamos naquele momento a interferência cambial, que também não é nenhuma novidade, mas é uma soma de fenômenos que vem a criar resultados muito ruins, né? E foi de fato o que a gente viu no que se traduz 2020 em números muito negativos, que vocês vão estar abrindo ainda mais agora, no próximo dia 15, explorando, trazendo bastante nessa análise de cenários, esse encontro que vocês vão fazer neste ano virtualmente, né? No próximo dia 15, com inscrições abertas, gratuitas, as pessoas do segmento podem estar fazendo parte desse momento aí. O senhor viveu no calçado, nos últimos 40 anos, todos esses momentos. Como está agora essas interferências da falta de matéria-prima e da questão cambial, que em outros momentos seria uma qualidade para nós, né? A gente que exporta bastante aqui na nossa região, né? Que foto é essa desse momento, presidente? Sim, na questão de abastecimento de matéria-prima, isso está praticamente regularizado, tá? Não está tendo falta de matéria-prima. O problema da matéria-prima nessa atual conjuntura é o valor da matéria-prima. Muitas vezes, alguns fabricantes, o fornecedor dele entrega matéria-prima ou numa compra programada, ele diz, não, posso cumprir o contrato, porém o valor ele não tem ainda. Então, esse é o impacto que tá acontecendo nesse momento, em função da variação cambial. Como tu bem colocaste, a variação cambial sempre foi um fator positivo para a exportação. Acontece que no cenário atual, mesmo com o câmbio bastante apreciado, os insumos subiram em preços dolarizados, em função de do desabastecimento mundial das cadeias de insumos no ano de 2020, o preço em dólar do insumo também subiu. Então, mesmo que para exportação o nosso calçado ele fique mais atrativo em função da variação cambial, os custos internos, tanto de matéria-prima quanto na questão da logística todo, em função do aumento dos combustíveis, que também são dolarizados, né, em função de toda a base petroquímica. Então, esse grande diferencial não está acontecendo agora, porque não tem como baixar o preço em dólar do nosso produto em função dos custos todos que subiram em toda a cadeia. Mas, mesmo assim, é bem mais fácil conseguir exportar num câmbio apreciado do que em outras épocas, que o câmbio, já chegamos a ter dólar de quase paridade com o real, né? Uma Era muito ficção, mas bom. que bagunçou tudo, né? Exatamente, foi muito bom, bagunçou tudo e desestruturou naquela época, foi um crescimento e agora estamos enfrentando isso aí. Mas isso aí, do nosso setor, né, e brasileiro, nós sempre estamos enfrentando alguma crise, né? Mas especificamente nesse caso agora, essa variação cambial, sendo positiva, ela também tem um peso nos custos industriais. Presidente, eu fazia referência no início da nossa conversa da sua atuação lá em 2005 no sindicato na Bahia, né? A sua chegada a este ambiente organizacional do segmento, do setor, né? O que a gente pode traçar de paralelo daquele momento com um futuro que a gente gostaria de viver e que a gente sabe que está muito longe de acontecer, que é desse aquecimento econômico, que é de uma geração de empregos muito grande pela demanda, pelo mercado puxando.
Dá para a gente sonhar com algum rebote disso tudo, algo que vá nos mobilizar prontamente, ou não adianta? A recuperação ela vai ser realmente muito gradual. Infelizmente, né, Rodrigo, a recuperação vai ser gradual. A situação econômica de emprego do país, não do nosso setor, da economia como um todo, está sofrendo muito. No segundo semestre do ano passado, teve auxílio emergencial que injetou muito a grana na economia, né? E aquilo ali gerou parte em consumo. Foi para alimentação, mas foi para consumo do nosso segmento de vestuário. Vai ter um outro auxílio emergencial menor nesse ano, tá? E isso, então, aquele refresco que o setor levou no final do ano passado, infelizmente não vai acontecer agora. Mas aquilo que eu comentei há pouco, assim, ó, nós vamos passar meses difíceis, abril e maio, né? Mas junho, julho, agosto, segundo semestre já vai voltar à normalidade. Temos que voltar. A gente sabe, a vacinação está acontecendo e nós dependemos dessa questão da vacinação para as cidades não serem mais fechadas, o comércio poder voltar à normalidade, todas as outras atividades, não só do comércio, a questão social tem que voltar a isso para ter o consumo dos nossos produtos, né? A gente sempre diz assim, ó, não está tendo eventos, não está tendo festa, então o setor calçadista, por exemplo, feminino, né, não tem consumo desse material. A mesma aconteceu com as escolas, né? As escolas que estavam retornando agora, né? Que grande parte dos calçados infantis e mesmo esportivos também reduziram o consumo. Então, assim, ó, primeiro semestre vai ser bastante difícil. Nós projetamos um crescimento para o ano de 2021, que vai ser esses números abertos agora na análise de cenários, né? Mas a projeção para o próximo ano, essa é uma análise internacional, ela vai ter de crescimento nesse setor de consumo, vestuário e calçado está incluído. Então, assim, ó, vai ser lenta, vai ser gradual, mas vai ser positivo. Então, esse ano cresce. Infelizmente, não conseguiremos chegar aos níveis de 2019, porque o baque, o tombo foi muito grande, mas também deverá ter um crescimento no ano de 2022. O senhor destacou bem esse apoio que o governo deu para grande parte dos trabalhadores, da massa trabalhadora, como um suporte, ou mesmo principalmente para quem ficou desempregado, né, para quem não tinha uma renda, determinante para que a gente tivesse um tombo menor, né, menos doloroso. Na parte corporativa, empresarial, no segmento industrial, sobretudo, a gente viu alguns alentos, né? Algumas iniciativas, a gente viu um Pronamp aí trazendo algum refresco à economia, com alguns juros subsidiados, mas valores que já começam a vencer agora, insuficientes em volume para sustentar a grande massa de empresas que muitas delas acabaram derrocando nesse período. Qual é a expectativa do segmento, né, do senhor da Bicalçados, de que possa ter algum tipo de refresco por parte do poder público e aí federal, sobretudo? O governo estadual está acenando com alguma coisa, mas valores muito, muito pequenos que realmente, infelizmente, não são representativos individualmente. Existe alguma perspectiva da gente ter um suporte para esse segmento que é um dos que mais gera emprego no Brasil, né? Sim, existe sim, Rodrigo. Semana passada nós tivemos uma reunião ainda em conjunto, a Sintecal, o CICB também, com o nosso presidente da Frente Parlamentar, o deputado Lucas Redecker, junto com a Receita Federal, solicitando essa questão de dilatação dos prazos de todos os tributos. Além disso, também, nós, a Calçados, participa de um grupo de trabalho junto com a Secretaria de Desenvolvimento da Indústria e Comércio, com o secretário Jorge Lima, nessa questão de linhas de crédito. Então, isso começou logo na primeira quinzena de março, todas as medidas provisórias ou os projetos de lei que viraram projeto de lei do ano passado, durante a pandemia, logo nós trouxemos isso para
para a frente parlamentar e solicitamos a reedição disso aí, tanto nessa proteção do emprego, quanto na questão de auxílio através de financiamentos, coisas assim, e nessa questão de postergação do pagamento dos tributos. Porque, na verdade, né, a arrecadação do país, janeiro e fevereiro, teve um superávit muito grande, né? E isso nós colocamos para o próprio secretário da Receita Federal, que nesse momento agora tem que dar um descanso para as empresas, porque a primeira coisa que ela tem que fazer é tentar manter os seus colaboradores, seus funcionários. Então, isso foi pedido. Deve vir alguma coisa, porém, menor do que o ano passado, né? Que não estava previsto ter essa segunda onda, pelo menos nós não esperávamos e o próprio governo não esperava. Então, toda a conta do ano passado que estava prevista ser paga este ano vai aumentar a conta, né? O cheque especial vai crescer, né? Então, esse é um problema que a sociedade vai enfrentar. Mas o governo tem que apoiar as empresas nessa hora, né? O governo não quebra, quem quebra é os empresários, é o cidadão que se não tiver como pagar suas contas, né? Quero conversar um pouquinho sobre a tarifa externa comum, né? Esse momento que a gente está vivendo de união com os nossos parceiros, ora concorrentes argentinos, em torno dessa questão, e também falar um pouquinho dessa feira, esse momento que a gente vai viver logo ali na frente, a partir do dia 24 de maio em Gramado, que é esse reencontro da indústria calçadista, depois dos 6 meses e depois dessa nova onda, mas na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Haroldo Ferreira. Meus pés sentem as texturas. Meus olhos enxergam as diferenças. Eu tenho a liberdade de viver. Eu visto o que representa meu ser. Explorar estilos é o que constrói a minha alma. Mixar ideias é o que me faz ter calma. Confrontar padrões é fragmentar o que incomoda. Eu sou a nova cara da moda. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o presidente executivo da Bicalçados, Haroldo Ferreira. Presidente, a gente conversava um pouquinho antes do nosso intervalo, falamos muito desse cenário atual e variáveis que evidentemente vão se atravessando no meio do caminho, como um momento que a gente também vive de fortes emoções com os nossos vizinhos argentinos. Nesse momento, uma união de vocês, né? Brasileiros, né, da Bicalçados e a Câmara da Indústria do Calçado da Argentina, FIC, né, discutindo a tarifa externa comum, como uma preocupação muito grande que isso venha a ser revisto nesse momento, prejudicando ainda mais as duas indústrias, né? A Argentina extremamente combalida de muito tempo, a gente com muito espaço lá dentro, ocupando muito espaço lá há muito tempo também, mas a gente também tem essa preocupação aqui conosco, né? Como foram essas conversas agora nesse encontro recente no Mercosul? Sim,
O encontro do Mercosul comemorando os 30 anos foi na sexta-feira passada, né? E antes disso, nós temos encontros virtuais com a Câmara Argentina, porque dentro do Mercosul a produção de calçado realmente está no Brasil e na Argentina. A Argentina, nós conversamos seguidamente com o embaixador, com a embaixada da Argentina aqui no Brasil, porque pelo Mercosul as licenças para exportação não podem demorar mais do que 60 dias. E estão demorando mais que 60 dias para fazer a exportação brasileira para a Argentina. Isso acontece mesmo que no Mercosul diz que é 60 dias, porque a Argentina fica controlando as suas divisas, né? Nós sabemos que, infelizmente, né, é muito ruim que o nosso segundo principal destino das nossas exportações é a Argentina, está sofrendo esse problema internamente no país deles, né? A situação econômica da Argentina ainda muito mais grave do que a nossa, né? É muito, muito, muito delicada, assim. Nós estamos com o problema do Covid agora, que está gerando uma conta que toda a sociedade, quem paga a conta, né, vai ter que pagar. Mas os argentinos estão sofrendo há muito mais tempo e agora estão muito mais fragilizados, tá? Mas com a Câmara da Indústria Calçada Argentina, que já se tem um contato há muitos anos, o Heitor era presidente, sempre tivemos muitos bons relacionamentos com a Câmara Argentina. Nós conversamos e vamos fazer um manifesto em conjunto, porque essa redução da TEC, do imposto de 35% que se tem, isso é uma maneira do Brasil se proteger da invasão do calçado asiático que entra com dumping. Os países de lá têm programas de incentivo à produção, aonde eles mandam o produto para o Brasil e para a Argentina a preço inferior ao preço de custo. Então, por isso, nós nos juntamos dizendo assim, tanto o Brasil quanto a Argentina, e o nosso posicionamento é bastante claro, nós não somos contra a abertura econômica, somos favoráveis. Só que no Brasil existe um chamado custo Brasil, que consome mais do que 1,5 trilhão de reais por ano, que é um tema de casa que tem que ser feito. Então, nós primeiros temos que fazer o nosso tema de casa, para depois poder baixar tarifas de importação por causa da competitividade. A indústria calçadista nacional, ela é produtiva, do portão para dentro. A nossa produtividade é superior à produtividade dos asiáticos. O problema é quando sai do portão para fora. A carga tributária, os custos que tem no Brasil que não tem lá, faz a concorrência ser desleal. Por isso que nós nos juntamos e nos posicionamos perante ao governo brasileiro e ao governo argentino, que não está no momento de revisão ou de reduzir esse imposto de importação, por tudo e além da crise que a gente está vivendo agora. Nós temos que proteger a nossa indústria, que gera muitos empregos, tanto aqui quanto na Argentina. Então, foi essa união que nós tivemos para demonstração para os governos que somos favoráveis à abertura, mas não nesse momento. A gente tem que esperar um pouco mais calmo, uma tranquilidade um pouco maior. Se essa reforma tributária que todos nós ansiamos, né, ela já não acontece em tempos normais, presidente, tem alguma chance da gente enxergar isso numa sequência aí imediata? O senhor tem essa esperança, sim? Olha, Rodrigo... A esperança é do verbo esperar ou esperançar, neste caso, né? Infelizmente vai ser do verbo esperar, né? Nós sabemos, no nosso país, toda essa questão política é muito delicada, tá? Então, assim, nós temos eleições em 22. Se não tivesse a segunda leva do Covid, deveria acontecer a reforma tributária esse ano. Mas com o que está acontecendo agora, é muito difícil, porque agora toda a discussão é como salvar as pessoas, como salvar os hospitais. Então, toda a discussão dentro do Congresso está em conseguir verbas para os municípios para salvar a população, né? Então, assim, é isso aí, e para salvar a indústria. Então, conseguir, neste momento, no primeiro semestre, que começa uma discussão, por mais que já está discutida e rediscutida a reforma tributária,
Mas tem uma reforma tributária da Câmara, outra do Senado e uma outra terceira, um pouco nebulosa ainda, que é a do governo, que é um mix das duas, tá? Então, isso vai empurrar para o segundo semestre, e segundo semestre 22 está logo ali. Então... Sem esperança. A esperança vai ser de esperar. Infelizmente, isso é muito ruim para o país, né, Rodrigo? Porque todos perdemos, né? Exatamente. O país perde, não é A ou B que perde. O país perde porque a gente deixa de ser competitivo, é isso que eu estou falando, né? Outros países é mais simples e isso tranca uma possibilidade de crescimento de exportações do país e mais geração de emprego. Eu vejo que isso vai acontecer, mas nesse momento acho que Presidente, vai demorar. 2020, uma queda de 18,4% na produção de calçados, 763,7 milhões de pares, o pior número em 16 anos. Se a gente for falar de exportação, essa série histórica ela vira ainda mais dramática, né? 18,6% de queda, 93 milhões de pares de calçados embarcados, o pior resultado em 30 anos. Para a exportação, presidente, a gente consegue imaginar um futuro um pouco melhor? A gente está aí batendo na porta desse encontro dos fabricantes de calçados, que é o SIC, né, o Salão, hoje a maior feira de calçados do Brasil, aqui em Gramado, dia 24 de maio. O senhor acha que a gente vai ver um volume interessante de negócios acontecendo ali? O senhor tem uma expectativa interessante em torno disso, sobretudo pela questão do dólar que se mantém em alta já há algum tempo, oscilante, mas oscilante na alta? Sim, Rodrigo, é o que todo setor espera, né? Assim, todos nós desejamos que a SIC seja um sucesso, assim, ó. A Mercator conseguiu, assim, ó, a 0 grau, foi a primeira feira física depois que achávamos que era depois da crise do Covid, né? No meio da crise do Covid, então. Exatamente, né? Daí aconteceu a feira com todos os cuidados que nós sabemos, nós estávamos lá, você estava lá também, né? Teve uma visitação um pouco menor em função de tudo que estava acontecendo, né? Mas a SIC agora é uma feira de uma expressão muito maior, né? O que todos nós desejamos é que quanto antes o pessoal esteja mais vacinado para diminuir as restrições, para que tenha uma boa movimentação. E também para o mercado externo, né? Assim, ó, novamente, é a primeira feira que está acontecendo depois da segunda infecção do Covid, né? Então, todos nós estamos bastante esperançosos e esperamos que tenha todo o sucesso, porque isso vai fazer muito bom para todo o setor e para a geração de empregos, né? Então, porque nós temos hoje uma perspectiva diferente, que é a vacina, que já chegou no Oriente Médio, em Israel, nos Estados Unidos, 4 de julho, provavelmente toda a população adulta estará vacinada, Oceania da mesma forma. A gente tem hoje no que acreditar, né? Sim, exatamente. Eu acho que é isso que a gente comentou há pouco, né? Assim, ó, nós vamos ter um hiato agora, vamos ter um buraco, porque assim teve um atraso em chegar as vacinas, não só no Brasil, no planeta inteiro, mais ou menos aqui, toda uma discussão que não merece nós entrarmos nisso aí, mas assim, ó, chegando a vacina, eu sei que na região aqui, 65 anos estão vacinando a partir de amanhã, então isso logo começa a curva de contaminação, infelizmente, de perdas de vidas, né? Isso que é muito triste para todo mundo, né? Mas logo em maio vai ter dados melhores e a gente vai poder começar a reconstruir o ano de 21. Amém. Presidente, obrigado pela tua sempre especial atenção, né? E fica o convite para todos agora, no próximo dia 15 de abril, análise de cenários, né? Realizado pela Bicalçados. Aí, quem sabe, poder levantar essa turma todo mundo junto, né, presidente? Exatamente. Nessa edição a gente vai mostrar os dados
que aconteceu do ano passado, né? Todo o fechamento que foi feito, que lá na coletiva de janeiro ainda não estavam todos concluídos, e a projeção que está se fazendo para esse ano. Agradeço, Rodrigo, o convite por estar no seu programa aí e convido todos para a análise de cenário no próximo dia 15. Muito bem, muito obrigado. Presidente executivo da Bicalçaz, Haroldo Ferreira. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso Conversa de Peso e à nossa Vale TV. Ok. Um abraço a todos. Hoje, numa Conversa de Peso com o presidente Haroldo Ferreira, num oferecimento Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, que você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a nova cara da moda estará em evidência no SIC, hein? Em Gramado, de 24 a 26 de maio, e apoio de Locofer, fechaduras e acessórios. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.